Bom, gente, então agora vamos para uma parte só que nós vamos abordar alguns conceitos, vamos falar rapidamente, né? Claro, estamos abertos aí à observação de vocês. E no final a gente fecha aí para ver, né, o que, após as nossas impressões. Então é isso, a gente vai ver exatamente o que fala no material, né? Então, aqui fala, né, que a questão da apresentação, né, ela está muito relacionada a como nos vestimos, né? Então, é muito importante a Loiane contribuir com a gente, né? É a questão de desenvolver determinados hábitos, né? Que às vezes a gente pode não estar observando, né? Então, muito boa colocação. Então é isso. Por quê? Porque as roupas elas têm que ter relação com o ambiente que você está. Então a pessoa tem que ter aquele senso para ver se ela está adequada. Tem aquele ditado, né? Em Roma, vista-se como os romanos, faça como os romanos. Né? Então, que fala né, preocupar com a ocasião profissional e pessoal, tanto pessoalmente como profissionalmente, é importante você saber qual é a maneira adequada de estar vestido para aquele momento. Né? Aqui fala um termo que eu gostei muito, olha só que interessante. Nós temos que aprender a gerenciar a nossa imagem. A imagem, eu anotei isso aqui, mas a imagem é uma comunicação. A maneira como você se veste, a maneira como você se cuida, é uma comunicação. Tudo bem que você não está com a comunicação consciente, mas demonstra aquilo que você é naquele momento. Né? E tem muita gente que sabe ler isso. Né? Na empresa já é intuitivo. Né? Quando a pessoa já é assim, já causa aquela impressão ruim. Né? Então, se você estiver bem, você vai passar uma impressão positiva às demais pessoas. Né? A gente tinha até conversado, né? Isso aqui era importante você desenvolver um hábito. Não é porque você vai arrumar um emprego e que a primeira vez na vida você vai se preocupar com a imagem. Não vai funcionar, né? É importante que a gente crie. Eu até anotei algumas coisas aqui, né, sobre o nosso caso aqui, né? Por exemplo, e aí, como é que estava a apresentação lá do João? Primeiro dia e tal. Chegou lá, quando ele olhou o tênis assim, estava, como se diz, já dava para fazer dois tênis lá, uma parte barra e outra, mas ele não, o que importa é a pessoa, não é o que ela veste, né? Às vezes nós ouvimos esses ditados. Então, outra observação que nós estamos falando da imagem, né? Que tipo de imagem aquela candidata lá passou lá para o vice-presidente, né? Que ela vestiu lá para o, né? Vestida para matar. O que vocês acham? Então, continuando, então, aqui cita alguns benefícios desse gerenciamento de imagem, gostei muito desse termo. Então, você, olha só, projeta profissionalismo. Às vezes as pessoas não te conhecem, mas tudo leva a crer que começou bem. Se a pessoa tem o cuidado com a apresentação, quer dizer que ela deve ter cuidado com outras coisas. Né? Olha só, visibilidade. Quando você está bem vestido, as pessoas vão te enxergar. Tem maior chance de crescimento, maior vantagem competitiva. Deixa eu ver aqui uma observação do Wellington. Deixa eu ver quem aqui. Não, 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 não. Bom, a Luiane tinha participado aqui falando que é importante sermos mais cuidadosos com nossa própria apresentação e comportamento. Exatamente. Lembre-se que o comportamento e a apresentação é uma linguagem. Você está comunicando algo que você é uma comunicação não verbal. A Thais aqui faz um comentário, professor, já fui em uma entrevista que tinha uma moça assim, já fui numa entrevista que tinha uma moça assim, vestida para matar. Olha só, essa moça perdeu uma vaga, uma empresa excelente por isso, gente. Esse caso é real.
A gente tem que falar, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje tudo pode dar problema, né? Então, vamos fazer de conta que é real, né? Senão depois não posso, não, vou ter que. Ó, não sei se ela conseguiu a vaga, mas parecia que estava indo para uma festa. E outra, né? Tem vários tipos de festa, olha só. Tem vários tipos de festa, tem várias intenções. Tem gente que vai em festa de casamento, tem gente que vai em festa de aniversário, e tem gente que vai em festa para, né? Obrigado pela participação, Thaís. É, então, continuando aqui, né, olha só, o texto fala que como a gente está num ambiente muito competitivo, já conseguir uma vaga é um grande desafio. E olha só, permanecer também é um desafio. Então você não pode relaxar porque você conseguiu a vaga, né? Então, ficar numa empresa não depende da competência técnica, mas das atitudes, né? É importante demonstrar preocupação com a sua imagem. Gente, olha só, isso é tão interessante. Eu lembro de visitar algumas grandes lojas, em uma época conversando com o gerente, e ele reclamando assim, né? Que a loja era boa, as pessoas ganhavam bem, e eles passaram a dar uniforme para a pessoa, porque as pessoas não tinham coragem de comprar uma calça nova, uma camisa melhor, entendeu? As pessoas não tinham coragem de investir na imagem. Por que ficavam? Porque eram bons naquilo que faziam. Realmente, olha só, aí, quando o cara é muito desleixado, aí a competência técnica pode segurar ele, entendeu? Porque, né? E outra também, porque existe uma cultura naquele segmento que os vendedores naquela época tinham essa cultura e é pelo menos assim. Isso já faz muitos anos, isso está mudando. Então nós vamos pegar aqui o exemplo do Paulo deixa eu ver qual. Ah, tá. Então vamos pegar aqui, ó. É, Será que Paulo continuou no trabalho depois que aconteceu aquele incidente lá ele falar mal do chefe, falar mal dos colegas, ficar conversando lá sobre falando mal da empresa? O que você acha? Será que ele permaneceu na empresa, colocou na rede social? Hein, gente? Será que o problema do Paulo era com a atividade dele? Era um problema técnico, de capacidade técnica, ou era um problema pessoal, de comportamento? Justa causa, né? Ainda mais com a pessoa tira um print da rede social, né? Totalmente documentado. Obrigado, viu? Olha, eu vou ser franco com vocês, eu não sei como finalizou a história. Realmente eu não sei. Mas foi mais ou menos igual a relatei aí, viu? Eu acho que não teve bom final, não. Então, olha isso aqui. Será que. Olha que coisa interessante, né? Será que Paulo tinha alguma noção disso, né? Será que ele tinha noção para fazer uma coisa dessa? Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa assim, que talvez já tem muito tempo, talvez ele lembre disso e fala, não acredito que eu fiz uma coisa dessa e coloquei isso na rede social. Obrigado, Thaís. Então, vamos pegar as observações. A Ana nos ajudou aqui pelo estudo de caso, justa causa, até pela facilidade de provar, né? Faltou senso da pessoa, e isso que nós falamos, né, Liane? Falta senso, né? Da nossa parte, é interessante a gente ver em que a gente pode ajudar, né? Principalmente aqui nós, aqui no curso técnico. Né? Eu explico isso para vocês entenderem que às vezes vocês vão olhar alguma coisa aí no manual e vai achar que é muito básico, às vezes não é. A Thaís contribui aqui falando que o plano do Paulo é comportamento. Isso, Thaís, às vezes não é característica técnica, né? Então, muitos problemas que as pessoas têm são características comportamentais. É claro que
os entrevistadores, os psicólogos, todos aqueles testes, eles tentam descobrir isso antes, né? E isso é tão interessante, né? Porque, de certa forma, toda essa educação que a gente tem hoje, a pessoa vai e olha na internet, às vezes realmente a pessoa se prepara para a entrevista. Às vezes ele treinou, ele repetiu, né? E às vezes não conseguiram perceber determinado desvio. Mas será que ele vai continuar? Por quê? Porque o que não é um hábito, aquilo que você não conquistou como um comportamento, será que você vai manter? Bom, deixa a Loiane contribuir aqui, né? Bom seria que todas as empresas tivessem uniforme, né, em relação à vestimenta, para evitar esse tipo de constrangimento. É, é exatamente. Muitas empresas partem para isso, né? O Erlen colabora aqui, contribui. A pessoa nem se dá o trabalho de estudar como profissionais da área em apreço, né? Como esses profissionais da área se portam. Muito interessante isso aqui que você colocou, porque aí nós vamos voltar lá para aquele exemplo fora da curva aqui, e as pessoas criadas aí fora da sociedade, né? Às vezes aquilo nem faz parte, assim, aquilo está tão fora do pensamento da pessoa, né? Que aquilo ainda não, como é que ela nem sabe o quanto ela não sabe. Muitas pessoas a gente encontra e isso tem muita relação realmente com o desafio social que ela tem, né? Aí a Thais contribui aqui. A roupa também espelha a cultura da empresa e como o cliente ou fornecedores veem o trabalho da empresa. Olha só que coisa interessante. Isso para nós parece evidente, mas você vê pessoas em empresas, elas destoam totalmente da empresa. Só que aí algumas empresas, aí aquilo que a gente fala, às vezes a pessoa é tão boa em determinadas coisas que ela, sei lá, vamos pegar um extremo, a pessoa está lá no escritório, lá escondida, e ela vai com aquelas roupas lá vestida né, pro, crime, né? Uma brincadeira, vestida para matar, como a gente está brincando aqui. Mas ela fica escondida, então destoa, mas ela tem uma característica técnica tão grande, às vezes ela também é tão legal, né? Mas muitas pessoas não desenvolveram esse senso, né? Agora, se a pessoa não é extraordinária no que faz, às vezes ela não é daquelas tão legais e ela ainda se veste totalmente estoada, que vai acontecendo? A pessoa vai contando pontos, né? Primeira oportunidade que tiver de que a empresa precisar fazer qualquer mudança, né? É um forte candidato a voltar lá para a fila de trabalho, né? Deixa eu ver o comentário aqui da Thaís. Deixa eu ver. Bom, na sexta-feira acontece isso de as pessoas irem vestidas para sair. Mas é o seguinte, olha que coisa interessante. Olha só, gente, não é regra. Em cada caso é um caso. Muitas empresas elas podem estipular dias para você ir totalmente informal. Cada empresa é diferente. Né? Cada empresa é diferente. A questão é você ter essa sensibilidade. No nosso caso aqui, a gente tenta preparar as pessoas para o primeiro emprego ou para voltar para o mercado de trabalho. Né? Então, olha só que interessante. Essa percepção. Por exemplo, a pessoa entrou na empresa lá. Será que na primeira sexta ela já parte do princípio ou ela vai naturalmente ela vai ver que na sexta as pessoas estão mais descontraídas, as pessoas estão mais do jeito. E será que seria interessante ela sair muito da média das pessoas ou ela se comportar mais tranquilo, mas mais ou menos parecido com aquele grupo lá? O que vocês acham? Como é que será que vai ser melhor para a imagem da pessoa? O contribui aqui. Infelizmente, já tem órgãos públicos que essa conduta reprovável tem se impregnado. Causa de muitas situações embaraçosas ou até mesmo casos mais sérios, como acusações de assédio. Olha que coisa interessante.
o texto até fala um pouquinho sobre isso, né? Hoje eu penso que as pessoas devem até ter um comportamento defensivo com relação a essa questão de assédio. Mas por quê? Porque você já tem que tomar cuidado, né? Assim, dependendo do jeito que a pessoa está, você ser mais formal. Se você percebe que determinadas pessoas são meio estranhas, são meio bipolares, não entra num lugar sozinho com aquela pessoa lá, com aquela mulher, entendeu? Se tiver que fazer uma reunião, faça. Eu vou até trazer de novo aqui para nosso caso. Tem um amigo que era ele tinha um cargo muito alto numa instituição financeira, né? E, e contrataram uma pessoa que a princípio era muito inteligente, né? Muito, mas é, depois que entrou, tal, ela foi demonstrando muito desvio de comportamento, muito desvio de comportamento, assim, era por coincidência era mulher, mas poderia não ser, mas por coincidência era mulher, e era muito bonita, muito, mas com muito problema de personalidade, mentia, criar situações. Chegou ao ponto do meu amigo, quando ia conversar com ela, sempre que chamava alguém. Uma vez ela quis conversar alguma coisa com ele assim, e entrou na sala dele e ele imediatamente chamou a secretária para participar da conversa. Para não ter nenhuma possibilidade de nada, entendeu? Tá, Welly? Aproveitando aí a sua participação. A Thais comenta aqui, às sextas-feiras onde eu trabalhava, muitas pessoas iam de tênis, somente caso da chefia que não. Os funcionários que iriam participar de reuniões também não eram. Aí entra aquilo, a questão de bom senso, né? Olha só que coisa interessante, gente. Isso aí faz parte da cultura da empresa. Então, existe a tal da cultura organizacional. É uma cultura, as pessoas têm o hábito de fazer. O importante é você estar ali, entender aquela cultura, né? E ficar ali. E claro também, né? Se aquela cultura não mantém você também, você tem o seu modus operandi, né? Você tem a sua postura, né? Aí de repente todo mundo vira uma bagunça na sexta-feira. Você precisa estar na bagunça? Né? Né? Deixa eu ver aqui, a Lone participa, os feedbacks também servem para tipificar. Abordar esses temas e tentar resolver a situação evita problemas maiores no futuro. Olha que interessante, vamos pegar a observação da Luê. Gente, é o seguinte, ó, a questão é bom senso. É isso que é a questão, é um bom senso. E por incrível que pareça, isso não é evidente para algumas pessoas, entendeu? Então, eis a questão, né? Cabe a nós, como nesse trabalho de treinamento, cabe a vocês como profissionais, primeiro tentar dar. E muitas vezes, determinado perfil, se a gente não conseguir ajudar, talvez ele não possa fazer parte daquele time, tá? Às vezes fazer parte de outro tipo de time, outro tipo de trabalho. A Thais continua comentando aqui, nos ajudando. Nesse caso, em órgãos públicos, tem a comissão de ética que está de olho nisso também. Não passa desse específico vestimento. Exatamente. Agora, se a gente já desenvolver isso sem esses constrangimentos, é um sinal de maturidade profissional. Deixa eu ver o que eu fiz da minha água aqui, gente. Bom, ele participa aqui trabalhando em órgãos públicos, mas não funciona bem assim. Homens não podem ir de bermuda, óbvio, mas mulheres que iam com meio palmo de saia até trocar a chefia. Bom, pelo que você está falando aqui, que já teve muitos problemas, né, o Erling? Então, talvez esse bom senso não seja tão comum. Gente, deixa eu pegar uma água aqui, deixa eu achar meu copo de água, um minuto. Bom, gente,
Então vamos continuar. Estamos com boa participação. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui aos slides. A gente desenvolvendo essa sensibilidade, né? Primeiro, para que a gente entre nos empregos, para que a gente não saia, para que a gente... Entra aquilo, né, gente? Vamos nos diferenciar, né? Então, estava aqui sociedade competitiva, nós falamos aqui do Paulo, né, falando de sociedade competitiva. Aquilo, o texto fala que o importante da imagem é que as pessoas tendem a criar uma primeira impressão em poucos segundos, né? Então é melhor que a gente chame, que a imagem seja positiva nesses primeiros segundos, né? Aí a gente volta na nossa brincadeira, né? Como é que foram os 30 segundos lá da nossa candidata vestida para matar e o João lá com a bermuda dele lá colorida, com o boné do time do coração? O fórum tá lá, talvez não dê tempo. Aí vocês. Eu coloquei o fórum, em todo o fórum eu costumo colocar assim, até o fim da semana até o fim da semana seguinte, entendeu? Aí, como realmente é um pouco profundo, aí vocês vão anotando lá e a gente faz depois um feedback para vocês, tá? Continua lá, já está aberto, mas talvez não dê tempo, né? Então, tudo bem. Importante é a gente buscar aproveitar o tempo, né? Já que a gente quis fazer um trabalho um pouco mais profundo, a gente tenta aproveitar o tempo. O que não der para hoje, está lá aberto para vocês participarem. Aqui o texto chama atenção para a questão do uniforme, né? Então, ele cita aqui que tem a questão da utilidade, alguns uniformes eles podem até ser como proteção, a maior parte dos uniformes eles visam diferenciar os profissionais das outras pessoas, dos clientes, às vezes, e em alguns casos também nós falamos, às vezes a empresa percebe que os profissionais estão com uma certa dificuldade em investir, mesmo ganhando bem. Tem gente que não fez parte da cultura dele investir nele, né? Então, continuando aqui, se a empresa adotar os uniformes, manter. Olha só que interessante. É óbvio, não é? Às vezes a pessoa ganha uniforme e o uniforme está sujo, está amassado, não cheira bem, né? Olha só. O seu ambiente de trabalho se permitir roupa própria, verifique se a roupa que você está usando está dentro do perfil, né? Evitar cor forte, né? Evitar decote, roupas justas e curtas, essa história que eu estou falando. Né? Olha só, gente, mas João não sabia que tinha que estar com tênis limpo, gente. Ninguém tinha falado para ele. Aí a gente acha estranho, sabe lá, né? Aquela história, né? Naquele momento nunca foi necessário estar andando de tênis limpo. Então, aqui, deve-se utilizar roupas deve evitar roupas que não combinem com a identidade corporativa da empresa. Então, tem empresa que é mais formal, tem empresa que é menos formal. A gente está falando de bermuda aqui, mas profissional. Se você encontra esses profissionais aí de mídia, de publicidade, às vezes eles estão na rua, às vezes eles estão de bermuda, eles estão atrás das câmeras. Né? Cada um vai saber como é que é o. Na dúvida, evite roupa chamativa, né? Assim, meio que tá ali, bobo da corte, né? É bom evitar comentários, né? Olha só que coisa interessante, ó. Boa apresentação significa também cuidar com higiene pessoal. Olha que engraçado, ó, tomar banho diariamente. Se eu falar, olha só, gente, infelizmente, às vezes você encontra pessoas com dificuldade, né? Escovar os dentes constantemente após as refeições, manter cabelos e unhas limpos, cuidar da pele. Às vezes a pessoa está com aquela pele muito ruim, seca, descascando, quebrando. Né? Então, olha só, manter sempre o equilíbrio visual sendo discreto. Tá? Deixa eu ver aqui
o Erlen colabora aqui, vai abordar no fórum assim, uma boa dica para quem quer entender essa visão corporativa em aspecto de entrevistas com os perfis é acompanhar os vídeos do programa O Aprendiz, com Roberto Justo. Muita coisa boa para aprender. Tem esse que o Ellen está recomendando, que é muito bom, e tem um também que eu gosto muito, que é aquele O Sócio. Parece que estava passando uma TV aberta aí. Eu assistia numa época em TV por assinatura. Então, muito bom esse programa. Né? É boa indicação, o Ellen. Então, olha só, importante por meio de nossa imagem, imprimir nossa marca pessoal e reforçar quem somos. Então, olha só, nós temos que nos ver como uma marca. A gente até brinca, por exemplo, olha aqui, ó, tá aqui, Thaís Cavalcante. Uma época eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec, um curso para empreendedores. Direto o instrutor era Marcelo Barros. Toda hora ele ia lá para frente, quando ele ia falar alguma coisa, ele virava assim, tudo bem? Eu sou Marcelo Barros, né? Toda hora, né? Aí depois ele começou a explicar pra gente, ele falava assim, ó, executivo tem nome e sobrenome. Então, por exemplo, temos a Thaís Cavalcante aqui, aí o Erling Douglas, então o executivo tem nome e sobrenome, tem a Loiane Alves, então, né? Mas por que nós estamos falando isso? Da mesma forma que executivo tem nome e sobrenome, a sua imagem também cria uma marca. As pessoas olham para você e cria existe algo relacionado com aquilo que você criou no seu meio profissional. Algumas coisas elas ficam marcadas em você. Então, é importante, por isso que eu gostei daquela parte que fala de gerenciamento da imagem, tá? Então, por que nós estamos falando isso? Isso é mais importante do que muitas pessoas acreditam, tá? Legal. A Thaís está falando aqui que esses programas são legais, bacana. Ah, olha só, a maneira como falamos, caminhamos, sentamos, relacionamos com as pessoas ao nosso redor também diz muito a nosso respeito. Uma boa linguagem uma boa imagem está relacionada com a postura profissional que deve ser adotada no ambiente de trabalho. Né? Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Vocês já devem ter ouvido falar, assim, sei lá, uma pessoa não foi indicada para uma vaga por causa do perfil. Ela não tinha o perfil profissional. O que vocês acham que é esse perfil profissional? Entendeu? O perfil está relacionado com isso. Né? E por incrível que pareça, eu vou falar pelo segmento, assim, algum segmento que eu já tive participação, que eu não vou falar qual, que eles falavam que estavam tendo dificuldade em encontrar um perfil de fino trato, mais educado, com a comunicação melhor, com vocabulário melhor. Olha só, perfil profissional, o perfil é a sua imagem, a sua marca, é o que o profissional transmite. Né? Não dá para você mudar isso por entrevista. Agora dá para a pessoa modificar constantemente a sua imagem. Vamos lembrar que a imagem é uma consequência. Olha só que interessante. Você tem que preocupar com mais. Não, tudo bem, mas a imagem é uma consequência das ações, do comportamento, da comunicação, da cultura, um comportamento. Por que nós falamos isso? Para que a sua marca, para que o seu perfil, para que você seja percebido como um profissional diferente. Olha que interessante, é igual o gerenciamento da imagem, na verdade, é um gerenciamento de carreira em que a imagem e postura ela é um dos elementos que vão constituir esse perfil profissional.
Thaís está comentando aqui, muito bom, gostei, vou falar para amigos empreendedores sobre isso. Muito interessante. Esse material de vocês, ele é básico, mas é importante. Se nós fizéssemos pelo menos o básico, né? O Ellen continua nos ajudando aqui. Ela pode ser dotada de competências, mas não as que vêm de encontro ao esperado pela empresa. E não ter a cara da empresa, exatamente. Olha que interessante. Vamos aproveitar o comentário do Ellen e ampliar um pouco esse conceito. A empresa, no processo seletivo, as empresas já buscam perceber se aquele perfil profissional está de acordo com o perfil da empresa, o perfil, a cultura da empresa, entendeu? Quando dá tudo certo, eles acharam alguém. Você não vai achar alguém completamente, mas tenta achar comportamentos, características que não seja muito fora daquele perfil de comportamento. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, uma indústria que eu representava aqui, mas é uma indústria lá do Sul. Vocês podem achar estranho, mas eles tinham uma cultura lá, é uma empresa familiar, porém bem profissional. A família era muito instruída, né? E eles eram, eu não sei a religião, mas eles eram evangélicos, de uma linha bem sistemática, e eles tinham dos princípios deles lá, que estava no estatuto, era assim, eles não admitiam infidelidade entre funcionários da empresa. Poderia ser quem fosse, entendeu? Se tivesse um caso entre um fulano e um ciclano, se eles fossem casados, ou um dos dois fossem casados, eles eram sumariamente demitidos. Entendeu? Não tinha escândalo nenhum, a empresa pagava todos os direitos, não tinha nada. Mas a partir do momento que ficava evidente que acontece isso, né? Eram demitidos, podia ser o posto mais alto, né? Diretor e secretária, demitia diretor e secretária. Gerente regional e fulano, demitiam os dois. Era um princípio da empresa. E isso era muito claro ao contratar as pessoas. Ó, nós aqui temos esse princípio aqui, ó. Nós não aceitamos. Era assim, a família é um dos valores primordiais da empresa. Nós não admitimos. Olha só que interessante. Não, só estou falando assim, isso aí é uma cultura da empresa. Eu já vi empresa também que os caras que achavam graça, entre aspas, o fulano pegar ciclano, achava que aquilo era vantagem. Então é cultura da empresa. Você não precisa, se uma empresa tem uma cultura que permite determinadas coisas, não quer dizer que você vai caminhar para aquele lado, né? Mas você tem que saber quais são os limites, né? Como profissional para que você caminhe naquele ambiente lá. Gente, aí amanhã a gente continua, tá? Deixa eu ver o Erling. A Lorene participa aqui. As empresas deveriam adotar essa regra. Aí entra aquilo, Lorene, da cultura da empresa. Aí é muito interessante. Em geral, as empresas carregam muito, principalmente as empresas locais, né? Elas carregam muito a cultura do fundador ou da família fundadora, né? Às vezes elas podem ser multinacionais e elas carregam esses valores também, sabe? O Ellen está aqui participando. Professor, concorda com a visão que essa questão de perfil nem sempre é assertiva, como no filme Um Senhor Está, estagiário? Olha só, não vi esse filme. O Ellen, vamos falar de grosso modo, né? Vou só pegar uma palavra que você colocou assim, ó. Nem sempre. Isso aqui, para nós da administração, o sempre é muito perigoso. É igual nós estamos falando aqui. Qualquer extremo, entendeu? Tende a ser perigoso. A menos que seja um extremo nas partes vantajosas, né? Se a pessoa for um técnico extremamente bom, se ele não tiver um desvio extremamente ruim, entendeu? Né? Os desvios ruins é que tem que ser evitado
os extremos. Então a palavra sempre é uma palavra um pouco sempre perigosa, a palavra sempre, né? Então, por exemplo, é igual a palavra perfil, é muito relativa também, tá entendendo? Aí entra aquilo, bom senso, entendeu? Bom senso. Então, é aquela pessoa que tem bom senso, né? Para ter uma situação desafiadora, como é que é possível resolver? Mas como é que é possível resolver sem criar mais problemas? Então, né? É o tal do jogo de cintura, inteligência emocional, para quem já ouviu falar. Gente, então, agradeço muito pela participação de vocês. Vamos continuar amanhã. Amanhã a gente termina esse assunto e vamos continuar. Vamos ver como a gente consegue trabalhar dessa maneira. Vou falar para vocês que não é tão simples montar os estudos de caso. Pode parecer simples, mas não é simples. Mas vamos ver como, como vamos conseguindo caminhar nessa direção. O Ellen contribui aqui. O proprietário de Starup julga que um senhor era aquilo antiquado demais para a empresa. E isso simplesmente pelo fato da idade. Mas a história foi bem assim. Tá, esse é o resumo. Exatamente, Ellen. Então, olha só, como na vida, como na sociedade, as empresas também têm muitos tabus, entendeu? Então, aí como é que a gente resolve? Aí eu volto aquilo, resolve quando o Maurício for mais tranquilo, quando o Ellen, quando todos nós formos pessoas mais sem preconceitos, a gente vai ter uma sociedade sem preconceito. Porque as empresas são formadas por pessoas que carregam as suas visões pessoais para a empresa. Né? Deixa eu ver. Dever de casa para o professor assistir. Tá. É o seguinte, se eu conseguir comprar, né? Eu não sei, a gente não acha na internet. Esses dias eu quis comprar, que eu estou fazendo um curso de um MBA em gestão de pessoas, e aí eles falaram daquele O Diabo Veste Prata. Eu não consegui comprar, nem só se for na Amazon, mas nas livrarias, na Saraiva não achei, na Leitura não achei. Mas eu vou ver se eu consigo achar. Tá bom, Loiane, se você achar o link, manda para nós, viu? Se você achar o link, ó, já Diabo Veste Pratas, esse aí também, manda o link. Eu não sou um bom navegador da internet, não. Gente, então, qualquer coisa vocês podem colocar no fórum também os comentários, né? Então, eu agradeço muito a todos, parabéns pelo empenho de vocês, tá? Boa noite e bom descanso a todos.